rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O Espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento, esse Espírito será. De conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Não será pela canção, do olhar e falar, ele irá ajudar os homens como é praxe acontecer. Mas os pobres desta terra com justiça julgará, e dos fracos o direito ele é quem defenderá. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Gostaram da música? Muito boa. Hoje Estamos no tempo litúrgico ideal. A música exatamente. Inclusive hoje, a liturgia de hoje era exatamente essa, de Isaías, se quiserem anotar, Isaías capítulo 11, versículos 1 a 10. E a música faz um resumo disso. Muito linda, né? Essa passagem. Hoje será nosso último encontro. Estamos aqui com o nosso assessor Padre Ariovan já presente, que preparou o tema Liturgia e Símbolos. Vamos invocar o Espírito Santo para que desça sobre ele, para que ele possa nos encher com a sabedoria divina, que o Espírito Santo possa usá-lo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, com a palavra, Padre Ariovan. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui, com a graça de Deus, vamos tentar esclarecer um pouco. Qualquer dúvida podem questionar. E hoje nós vamos falar sobre o ano litúrgico, o tempo litúrgico. Temos que falar do ano litúrgico, falar de tempo litúrgico e símbolos litúrgicos. Mas para falar de símbolo litúrgico, falar de ano litúrgico, tempo litúrgico,
nós temos que entender o que é, de certa forma, a liturgia, não é? O que é liturgia. Então, podemos dizer que a matéria desse curso é formação de liturgia. Então, vamos aqui. Qual o objetivo deste curso, né, deste aprendizado, deste conhecimento que vocês querem? Ou que, na verdade, eu quero mostrar a vocês? Demonstrar que a liturgia é a grande fonte da espiritualidade cristã de toda a igreja e ajudar vocês como agentes de pastoral, como catequistas, a crescer espiritualmente no exercício do ministério de serviço de vocês como catequista e também como para melhorar o empenho no seu trabalho pastoral, na sua formação, poder esclarecer para as pessoas, para os jovens, para as crianças, né? Então, demonstrar a vocês a grandeza que é a liturgia, que é a fonte da espiritualidade da nossa igreja. Então, na liturgia, nós vamos falar hoje sobre o ano litúrgico, para entender o tempo litúrgico, e com isso nós também vamos acrescentar a questão dos símbolos litúrgicos. Né? No ano litúrgico, nós temos como centro, na liturgia em si, temos como centro o próprio Cristo. Cristo é o principal, é a festa de toda a igreja. Durante todo o ano, todo o tempo litúrgico, todos os símbolos litúrgicos, eles estão direcionando a pessoa de Jesus Cristo. É importante ter esta visão. Todo que a gente usa, a estola do padre, vocês sabem o que é a estola, né? É aquele pano que o padre pendura no pescoço, que tem a cor verde, roxa, branco, ou creme, ou dourado, né? E vermelho, até preto também. Então, a estola, ela vai de acordo com o tempo litúrgico, é um símbolo litúrgico, né? Então, expressa o sacerdócio de Cristo. Nós carregamos o peso do ministério de Cristo quando usamos a estola. Então, o ano litúrgico ele é dividido em alguns períodos. Temos o tempo comum, tempo do advento, o tempo do Natal, junto com o advento, a quaresma e o tempo pascal. Né? E ali tem, no meio, a festa de Pentecostes. Então, é uma festa toda voltada para Cristo. Então, a liturgia é a celebração do mistério pascal de Cristo, em volta deste núcleo fundamental da nossa fé, celebramos todo o ano litúrgico, que foi assim organizando para manter viva a memória, não é, do ressuscitado na vida de cada pessoa e de cada comunidade, na vida de cada pastoral, podemos dizer assim. Então, o ano litúrgico, ele revela todo o mistério de Cristo no decorrer do ano, até a Ascensão, ao Pentecostes, e também as expectativas da feliz esperança que nós estamos da vinda do Senhor. Inclusive, o tempo do Advento tem essa expectativa de celebrar a vinda, a preparação para a vinda do Senhor. Não é só celebrar, como muitos pensam que o Advento é só preparar para celebrar o Natal. Não. O Advento, o Natal, é uma festividade que lembra o nascimento de Jesus, mas o Advento tem como objetivo lembrar de que o Senhor está para chegar a qualquer momento, em qualquer hora, como vimos domingo passado, primeiro domingo do Advento, e o Senhor diz: cuidado, atenção, vigiai, né, e ficar de prontidão, atentos, né? Então, nesse tempo litúrgico, no ano litúrgico, nós celebramos a encarnação de Jesus, que é o nascimento dele. Encarnação a gente não pode confundir com o espiritismo, né? Entendeu?
ele se fez homem através de Maria, Deus, né, escolheu Maria para que ela desse à luz a um filho, esse filho é Jesus. Então, ele assume a carne de uma mulher, que conhecemos como Nossa Senhora, com vários títulos. E o tempo litúrgico, ele celebra também a paixão, nós vamos entrar na quaresma, a paixão de Jesus, depois a ascensão, logo depois da paixão vem a Páscoa, a ressurreição, a ascensão, né? O envio do Espírito Santo, Pentecostes, e a vinda gloriosa. E durante todo o tempo do tempo comum, nós preparamos esta vinda à vida pública de Jesus. Então, na verdade, se depois vocês vão receber o material, tem uns desenhos, uns gráficos que vão ajudar vocês a compreender. O ano litúrgico não tem um começo nem fim, na verdade. É uma continuidade, é como uma roleta, né, que vai girando e nunca para. Então, o ano litúrgico é assim, ele está dando voltas o tempo todo, é um círculo, né? Então, sempre dizemos, começa com o advento e termina com o tempo comum. Na verdade, são etapas e o ano litúrgico nunca conclui, né? A celebração em Cristo, ela não tem fim. Nos lembra aí, vocês podem recordar um pouco lá do livro do Apocalipse, que nós estamos, a visão do Apocalipse mostra o céu, né? João contempla o céu, que todos os santos adoram, prestam adoração, louvor a Deus. Então, podemos dizer que aqui na Terra, celebrar o ano litúrgico, que são em 3 períodos, ou 3 fases, ciclos, 3 ciclos, que é mais usado esse termo, ano A, B e C, é para dizer que nós estamos em contínua sintonia, comunhão com o sagrado, com Deus. Então, nós temos 2 modos de compreender o ano litúrgico na liturgia. Primeiro, a dimensão celebrativa como memorial, é uma memória daquilo que já aconteceu e que acontece em todo momento em que voltamos a celebrar. É uma celebração que continua acontecendo o mistério da encarnação, da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Continua acontecendo em cada Eucaristia que nós celebramos. E uma segundo modo é a dimensão pedagógica. Existe uma pedagogia para proceder com o ano litúrgico. Então, essa dimensão, primeira dimensão celebrativa memorial, é celebrar os mistérios de Cristo do ponto de vista teológico, litúrgico, não é apenas lembrar o que Jesus Cristo fez por nós, nem mesmo acompanhar a biografia de Jesus, iniciando no Natal, quando nasceu, terminando na Ascensão. O ano litúrgico não é isso. Pelo contrário, o ano litúrgico, através das celebrações, torna atual e insere os celebrantes na mesma eficácia salvífica do gesto histórico realizado por Cristo. Então, isso, na dimensão pedagógica, pode nos ajudar a compreender melhor isso. Então, outra questão é quanto ao modo da liturgia administrar esse aspecto para os celebrantes e quem está ali com o celebrante. Porque o celebrante não é só o padre, o bispo. Não, todos que estão na celebração somos celebrantes, né? Estamos na mesma comunhão. Existe o presidente da celebração, no caso o sacerdote, né? E os outros concelebram, participam juntos. Por isso nós não podemos dizer, eu vou assistir à missa. Não. Assistir, a gente assiste pela televisão, estamos nos assistindo aqui agora, não é? Mas participar, né? A missa se diz participar. Eu vou participar da Eucaristia, porque nós vamos
comungar, nós vamos estar envolvidos na mesma dinâmica. Então, o mistério pascal que celebramos, ele é dinâmico, não é? É uma dinâmica que precisa mexer com a vida pessoal de cada um, do celebrante e de cada membro que participa, de tal modo que o cristão, domingo após domingo, tempo litúrgico depois de tempo litúrgico, ano após ano, cresça e modele a sua vida a partir do projeto de Jesus Cristo, a partir dos valores do reino de Deus. Então, a dinâmica pedagógica do ano litúrgico não tem a finalidade de formar pessoas religiosas apenas, mas tem de formar cristãos, isto é, pessoas que se comprometam com o projeto de Jesus Cristo, né? Então, a liturgia nos ritmos do tempo, né? Vamos usar esse termo, os ritmos do tempo. Então, as celebrações litúrgicas têm uma estreita relação com o tempo. E como é esta relação? Como se procede? Primeiro, acontece em um determinado momento do dia, da semana, do ano, ou no momento especial da vida de uma pessoa, de uma comunidade, por exemplo, celebrar o aniversário de alguém. Ah, padre, quero celebrar a missa de ação de graças pelo aniversário de alguém. Então, é um momento especial. Então, as celebrações litúrgicas acontecem cada uma no dia, tem dia, momento da semana, ano. Veja que é um ciclo, não é? E dentro da comunidade, nunca afastado da comunidade. E segundo, expressa o sentido do tempo e da vida humana a partir da Páscoa de Jesus, o Cristo. Depois, a liturgia nos ritmos do tempo é para fazer memória. Já falamos sobre memória, mas sempre vamos estar repetindo. Fazer memória do mistério, a liturgia se utiliza de 3 ritmos diferentes. O primeiro ritmo é o ritmo diário, não é? Alternando manhã e tarde, dia e noite, com os símbolos de luz e trevas. Segundo, o ritmo semanal, alternando trabalho e descanso, e podemos dizer ação e celebração, não é? Agir e celebrar, que é o trabalho e o descanso. E o terceiro ritmo é o ritmo anual, que se alterna o ciclo das estações e a sucessão dos anos. Por isso que o ano litúrgico é dividido em 3 ciclos, ano A, B e C, para nos ajudar no aprofundamento dos mistérios de Cristo, da vida pública, e assim podermos contemplar melhor a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Então, o primeiro ritmo, o ritmo diário. Maria Valente, sai daqui, mosquito. Perdão. O ritmo diário. O dia litúrgico, ele é marcado principalmente por 2 momentos fortes na liturgia das horas. Existe, creio que vocês já ouviram falar de liturgia das horas. Estou aqui com a minha liturgia das horas, está servindo de calço aqui para... É um livrinho que nós usamos, não é, para rezar os salmodias, não é? Salmodias, questão de como é que eu posso explicar melhor? A liturgia das horas é dividida em vários momentos. De manhã, laudes, depois tem entre 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, a hora média, que eu posso escolher um desses 3 horários para rezar, depois as vésperas, que é a tarde, e por último, as completas, né? Então, é o livro de oração dos padres, das religiosas e também dos leigos. Os leigos também são convidados a fazer a liturgia das horas. Hoje nós temos até no celular a liturgia das horas, que facilita a nossa vida. Então, o dia litúrgico é marcado principalmente por 2 momentos fortes na liturgia das horas, o ofício da manhã e o ofício da tarde. Então, assim, ele acrescenta-se a vigília, principalmente aos domingos, e grandes festas.
existe também esse acréscimo. Então, o sentido de cada ofício expresso, principalmente nos hinos que nós rezamos, o ofício da manhã, tem a ver com o nascer do sol, o amanhecer, a madrugada, a manhã, o novo dia, simbolizando o quê? A ressurreição de Cristo e nossa ressurreição nele. Observe que tudo na igreja tem um significado, né? Por isso diz sinais, né? Tem uma espiritualidade por trás desses gestos, dessas ações. Depois, o ofício da tarde, no ritmo diário, tem a ver com o pôr do sol, né? O símbolo do pôr do sol, o entardecer, a noite, as trevas, a escuridão, simbolizando a morte. Porém, acendemos nossas velas expressando a fé na ressurreição. Observe os detalhes, né? É uma expressão da ressurreição. Tem a ver com a morte, vejo que de manhã tem o sentido do nascer do sol, do amanhecer, da manhã, do novo dia, que simboliza o ressuscitado. E à tarde, o pôr do sol, o entardecer, tem a ver com a morte, simbolizando a morte, e assim mesmo nós acendemos as velas para expressar nossa fé no ressuscitado. E além disso, no ritmo diário, como falei, o ofício de vigílias, que normalmente são feitos à noite ou de madrugada, e aguarda, né, significa aguardar o amanhecer, o esperar pela vinda de Jesus, pela vinda do reino de Deus. Então, tem todo um significado, um simbolismo também quando fazemos esses momentos diários de oração. No ritmo semanal, nós, entre os 7 dias da semana, um se destaca mais. Qual é esse dia? O dia do Senhor, o domingo. É o mais importante para nós. Então, o primeiro dia da semana, dia do Senhor, é a memória da ressurreição de Jesus, o Cristo. É a Páscoa semanal, dia de festa primordial dos cristãos. Não pode deixar de ser celebrado. Por isso que todo cristão católico tem por obrigação, é uma lei, nós temos o dever, a obrigação de participar da missa dominical. Quando nós não participamos da missa dominical, implica pecado para nós. Por isso devemos nos confessar antes de participar de outra missa, não é? É um preceito obrigatório. É como a lei de Deus, a lei da igreja, né? E depois eu vou citar alguns documentos que podem ajudar vocês a compreender melhor a questão também da liturgia. Mais para frente, o que caracteriza, então, a celebração litúrgica do domingo? Bem, é o dia da reunião semanal dos cristãos, né? É o dia de reunir todos os cristãos, é o dia de assembleia litúrgica, né? Um dia festivo. É dia de celebração eucarística, que é a memória da paixão, morte e ressurreição, e glorificação do Senhor. É dia da Assembleia Litúrgica, nesse dia, é caracterizada pela alegria e o clima de festa, pelo encontro dos membros da comunidade entre si e com o ressuscitado. E na celebração do domingo, tem 3 elementos rituais além da Assembleia, que é a palavra da Eucaristia, de ajudar a ressaltar o sentido pascal e batismal do domingo. Então, são a aspersão com água no lugar do ato penitencial. Às vezes, tem domingos que o padre vai aspergir o povo ali no momento do ato penitencial. Relembra o quê? A renovação do batismo, não é? A profissão de fé renovando nossa adesão a Cristo. Então, toda missa dominical, nós professamos a fé, rezamos a oração do creio. É uma renovação da nossa espiritualidade. E, por último, poderíamos ainda acender o Círio Pascal, mas a igreja acende o Círio Pascal durante o período da Páscoa. E
deixa para acender o círio pascal nas celebrações de batismo. Então, por causa de sua especial importância, o domingo só cede sua celebração às solenidades e festas do Senhor. Contudo, queridos catequistas, os domingos do Advento, da Quaresma e da Páscoa têm precedência sobre todas as festas do Senhor e todas as solenidades. As solenidades que ocorram nesses domingos sejam antecipadas para o sábado. Não é? Por exemplo, domingo que celebra Imaculada Conceição, deve ser celebrada no sábado, o correto seria sábado, e não no domingo. No Brasil, acaba fazendo no próprio domingo. É uma solenidade obrigatória, mas, por ser no tempo do Advento, o correto seria celebrar no sábado, para não atrapalhar o domingo do Advento, que tem importância maior, né? Sempre lembrar que Nossa Senhora, ela não é superior a Jesus, ela não é deusa, né? Mas ela não fica triste quando bota a sua solenidade no sábado, que tem a ver também com ela, o dia do sábado. Bem, o domingo ainda exclui por sua própria natureza a fixação definitiva de qualquer outra celebração. Por exemplo, eu quero celebrar, vamos dizer, uma festa, missa de finados só para aquele dia de finado. Não, a gente pode lembrar de todos os finados, né, mas eu não posso celebrar só especificamente para um fiel. Não, não existe isso. Afinal de contas, nenhuma missa é só para um fiel falecido, né? Para todos os fiéis falecidos, né? Então, no domingo, dentro da oitava do Natal do Senhor, celebra-se a festa da Sagrada Família, que tem a ver com o momento litúrgico, né? Jesus nasceu e vive a Sagrada Família, nos lembra a importância da família. No domingo, depois do dia 6 de janeiro, celebra-se a festa do batismo do Senhor. Veja que está tudo dentro do tempo do Natal, né? É praticamente o último domingo do Natal. E no domingo depois de Pentecostes, os domingos específicos, né? Celebra-se a solenidade da Santíssima Trindade. Então, veja que tem domingos mais especiais, mas sempre a presença do Senhor, do ressuscitado. No último domingo que nós celebramos recentemente, do tempo comum, celebra-se a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Concluímos o ano litúrgico, né? E existe também a comemoração de todos os fiéis defuntos, não é? E no Brasil, é importante que às vezes vocês vão perguntar, mas por que no Brasil celebra dia de São Paulo, São Pedro, Assunção de Maria, de todos os santos? Porque no Brasil, as solenidades de São Pedro e São Paulo, da Assunção de Nossa Senhora, da própria Imaculada Conceição e de todos os santos são colocadas no domingo, porque no passado era feriado. Então, essas datas eram feriados, então celebrava no próprio dia. Então, os fiéis tinham como ir participar, porque não trabalhavam. Como cai muito na semana, e o governo tirou essas datas do governo do país, né? O governo federal eliminou essas datas como feriado nacional, então a igreja no Brasil teve a permissão de colocar essas solenidades de São Pedro, São Paulo, Dia de Todos os Santos, Assunção de Maria, Imaculada Conceição, para o domingo mais próximo, ou seja, para o domingo seguinte, não é? Então, nós celebramos sempre próximo àquela data, o domingo, que os fiéis, no domingo, podem ir participar, não é? Não estão trabalhando, nem todos estão trabalhando, a maioria está de descanso, porque é o dia do Senhor. É o final de semana, na verdade, é o início da semana, né? Então, nós falamos do ritmo diário, o ritmo semanal.
Agora, o ritmo anual da liturgia, do ano litúrgico. São 3 ciclos importantes em todo o ritmo anual. A Páscoa e as alegrias de celebrá-las são grandes sinais para caberem nos limites de um domingo. Desde cedo, a igreja passou a consagrar isso o ano todo, dividido em ciclos. Então, são 3 ciclos. O ciclo da Páscoa, o ciclo do Natal e o ciclo do tempo comum. Então, nós vamos ver. Todo ano comemora-se 2 grandes festas. Todo o nosso ano litúrgico, no tempo litúrgico, nós comemoramos 2 grandes festas. Quais são essas festas mais importantes para nós? A primeira e a mais importante de todas, a Páscoa da Ressurreição. A segunda, o Natal do Senhor. Não é? Então, nós celebramos o nascimento de Jesus e a morte e ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa é mais importante que o Natal, porque é a glorificação do Filho de Deus. Observe que ambas as festas são precedidas por um tempo de preparação. A Páscoa é precedida do tempo da Quaresma. Nós usamos a cor roxa, não é? Então, tem aquele tempo penitencial, que nos lembra, né, a paixão de Cristo, todo o sofrimento de Cristo, e vai nos ajudando a nos prepararmos, a rever a nossa vida, a repensar nossas fraquezas para celebrar a festa da ressurreição, que é a Páscoa. E também o Natal existe um tempo de preparação, que chamamos o tempo de Advento, que é o que estamos agora celebrando, que também usamos, por coincidência, a cor roxa. Né? Ou alguns dizem lilás, mas dá no mesmo. No fim das contas, é a mesma cor, praticamente. Não é? Então, a Páscoa se prolonga por outros domingos e festas. Então, a Páscoa vai até Pentecostes, né? Se conclui com Pentecostes. Enquanto que o Natal se conclui com o tempo do Natal e Epifania do Senhor, que é logo no início ali de janeiro, né? Que é a manifestação onde tem os Reis Magos, celebramos esse dia. Depois, infelizmente, eu não tenho como mostrar a vocês um gráfico aqui agora, mas depois vocês irão acompanhar isso. A Quaresma, ela é dividida. Começa quando? Na quarta-feira de cinzas, aí vai 1º, 2º, 3º, 4º e 5º domingo da Quaresma. São 5 domingos, não é? Que aí vem o domingo de Ramos e a Páscoa, não é? E da Páscoa. Depois, segunda-feira, terça, quarta e quinta, sexta-feira da Semana Santa, certo? Aí vem a Quinta-feira Santa, entre Domingo de Ramos e o Domingo da Páscoa, vem a Semana Santa, e que tem segunda, terça, quarta, ali, aqueles dias importantes. Porém, vem o Tríduo Pascal, que é celebrado Quinta-feira Santa, com a memória da ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, a última ceia do Senhor. O segundo dia, chamamos de Tríduo Pascal, né? A Sexta-feira Santa, que é a memória da paixão do Senhor, a morte do Senhor, e o Sábado Santo, que é a descida de Jesus à mansão dos mortos, e o domingo, a vigília pascal, o sábado da aleluia já é a ressurreição, é a memória da ressurreição. A vigília pascal e o domingo da ressurreição. E aí entra nesta primeira semana da Páscoa, nós temos ali a oitava da Páscoa. E depois temos o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo domingo da Páscoa, que o sétimo domingo, na verdade, é a ascensão do Senhor, a subida de Jesus. Nós celebramos tudo isso, todo o mistério da vida de Jesus.
E, por último, que seria o 8º domingo da Páscoa, é o domingo de Pentecostes. Jesus subiu, disse, eu enviarei, vocês não ficarão órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, né? Então, o tempo pascal, ele começa desde o domingo da Páscoa, da ressurreição, e conclui com o domingo de Pentecostes. Então, veja esse período quaresma que precede a Páscoa, no meio tem um tríduo pascal, que prepara essa paixão, morte e ressurreição. Espero que não esteja sendo rápido demais, é muita coisa, mas com o conteúdo nas mãos, vocês terão um pouco mais de clareza. Então, veja, o tríduo pascal, nós lembramos ali o lava-pés, na quinta-feira, a última ceia, a instituição da Eucaristia, depois, na sexta-feira, a paixão de Cristo, que é a morte, né? O flagelo de Cristo, e no sábado do Aleluia, voltando. Então, nós estávamos... Desculpa, gente, eu sou matuto aqui no computador, esqueci de conectar na energia, descarregou. Ai, meu Deus. É bom que o padre vai aprendendo. Todos estamos aprendendo, padre. É bom, né? Esse tempo ajuda. Muito bem, nós estávamos falando do gráfico, vocês estão vendo aí, aproveite que estão vendo esta imagem. Então, nós falamos, a Páscoa precede da Quaresma, não é? Tem a cor roxa, que começa com a quarta-feira de cinza e termina com, praticamente ali no domingo de Ramos, inicia a Semana Santa, aí vem com o tríduo pascal, quinta, sexta e sábado, né? E domingo da Páscoa da Ressurreição. Aí inicia o tempo pascal e vai até Pentecostes. Vocês conseguem ver aí na imagem, não é? Pentecostes está aí lá na frente. Esse domingo de Ramos está em vermelho, conseguem ver? E Sexta-feira Santa está em vermelho. São as cores que nós usamos no tempo litúrgico, certo? Observe que quarta-feira de cinza até a terceira semana da Quaresma, nós usamos a cor roxa. Não sei se vocês conseguem ver roxo, mas depende da imagem de cada computador. E no quarto domingo da Quaresma, nós usamos a cor rosa. Simboliza alegria, né? A alegria do Senhor. E na quinta semana já volta a cor, quinto domingo já volta a cor roxa. Mas veja que da quarta-feira até o sábado, véspera de domingo de Ramos, nós usamos a cor litúrgica roxa, né? Ou seja, o período da Quaresma. Somente no domingo de Ramos que usamos o vermelho, que simboliza a entrada triunfante de Jesus como rei, o Messias que chega como rei. O povo, por isso que usamos os ramos que colocamos saudando, quando chegava o rei, as pessoas balançavam ramos de alegria para expressar alegria, estendia tecidos, tapetes, porque o rei estava passando, quando chegava de uma festa. Então, com Jesus não foi diferente, a mesma coisa. Aqui, a Quinta-feira Santa já tem o branco, e a Sexta-feira Santa, o vermelho, que simboliza o sangue de Cristo, né? A quinta-feira é uma festa, né? A festa da instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, é o dia de celebrar o sacerdócio, e é o dia da última ceia, o lava-pés, tem todos aqueles gestos simbólicos, não é?
E a Páscoa com o sábado do Aleluia, domingo da ressurreição, até a 7ª semana, até a véspera de Pentecostes, que já é vermelho, e o vermelho de Pentecostes simboliza o fogo do Espírito Santo, a chama acesa, não é? Veja que logo em seguida aí vocês estão vendo Santíssima Trindade, domingo, não é? E Corpus Christi. Mas entre essas semanas de Pentecostes até Corpus Christi, durante a semana nós usamos a cor litúrgica verde, mas só no domingo e esse Corpus Christi que usamos o branco, não é? E aí em seguida, veja lá, volte lá para cima da cruz, da cabeça do Cordeiro, onde tem Cristo Rei, onde tem advento no ciclo, não é? Não sei se vocês estão acompanhando aí. Tem Cristo Rei, que é o último domingo, e 34ª semana, a última semana dessa parte verde, tempo comum. Então, primeira semana, segunda, terceira e quarta do advento. Lembra que o Natal é precedido de um tempo de preparação também com a cor roxa. Lá também, no tempo do advento, no terceiro domingo do advento, nós usamos também a cor rosa, que também simboliza a alegria. E logo em seguida vem, depois da 4ª semana, o tempo de Natal, que conclui até batismo do Senhor. E inicia o tempo comum. Então veja que, se você observar o ano litúrgico, são 3 períodos importantes: Natal, ressurreição e tempo comum. São isso que nós celebramos: Natal, ressurreição e tempo comum, não é? Mas observe que Natal é precedido do advento, e Páscoa, ressurreição, precedida de Quaresma, não é? E entre Natal e Quaresma, entre Páscoa, existe aí os primeiros domingos, aí fica, dependendo de cada ciclo do ano, primeiro até 8º, 9º, 10º, 11º, depende. Veja que tem umas reticências, não é? Porque não tem uma certeza quando cai. É uma contagem que, se for explicar para vocês agora, vocês vão ficar meio complicados. Queria, para outra oportunidade, explicar essa contagem dos anos. Vamos lá. Então, o Tríduo Pascal. O Sagrado Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição resplandece como ápice de todo o ano litúrgico, portanto, a solenidade da Páscoa goza no ano litúrgico a mesma culminância do domingo em relação à semana. Então, todos os anos, durante todo o ano, todos os domingos, nós celebramos o domingo da Páscoa da Ressurreição. Por isso que o domingo, para nós, é o mais importante, né? A missa dominical. Porque durante todo o ano litúrgico, todos os domingos, nós celebramos o domingo em referência à ressurreição do Senhor. Depois, esse tríduo pascal, que já falamos, ceia do Senhor, sexta-feira santa, vigília pascal, não é? Vem, então, a vigília pascal na noite santa. Isso é importante comentar. Em que o Senhor ressuscitou, ela é considerada a mãe de todas as vigílias. É uma celebração diferente, na qual a igreja espera velando a ressurreição de Cristo e a celebra também nos sacramentos. E a vigília pascal é o ponto mais alto do ano litúrgico, é a celebração mais importante. Observe que ali tem mais leituras, são 9 leituras ao todo, não é? É uma vigília mais cansativa, tem inclusive o rito do batismo. Quando não tem batismo, tem a renovação das promessas, tem toda a questão do Círio Pascal, símbolo do Cristo ressuscitado, saindo das trevas para a luz. Lembra que nós falamos do
amanhecer, do entardecer, do ressuscitado e da morte, né? A vigília pascal expressa isso, as trevas da noite para a luz do dia. O correto seria celebrarmos a vigília pascal começando por volta das 11 horas da noite do sábado para concluir no amanhecer do dia, 4, 5 horas da manhã do domingo. Isso seria o correto. Mas o povo não vai, não é? O povo não participa. Eu participei uma única vez em São Paulo, quando eu era seminarista. Foi interessante. E não, a gente pensa que é cansativo, mas não é. É bem bonito, quando é bem dinâmica, bem preparada, o tempo passa, o tempo voa e ninguém sente o cansaço, né? Muito bonito. Valeria a pena os padres aí, ou vocês, tentarem fazer uma vigília toda a madrugada, né? Vale a pena. Então, o tempo pascal, o ciclo da Páscoa, são de 50 dias entre o domingo da ressurreição e o domingo de Pentecostes, celebrados com alegria, como se fosse um só dia de festa, ou melhor, como o grande domingo. Os domingos desse tempo são chamados, depois do domingo da ressurreição, de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo domingo da Páscoa, como já sabemos, não é? Então, o domingo de Pentecostes encerra esse tempo sagrado de 50 dias. E os 8 primeiros dias do tempo pascal formam aquilo que chamamos de oitava da Páscoa, e são celebrados como a solenidade do Senhor. É tanto que tem glória, tem tudo que tem no domingo da ressurreição, é feito igualzinho na semana da Páscoa, da oitava da Páscoa, até o segundo domingo, que celebra já a Divina Misericórdia. No 40º dia depois da Páscoa, né, celebra-se a Ascensão do Senhor. No entanto, aqui no Brasil, ela é transferida para o domingo seguinte, né, ocupando assim o 7º domingo da Páscoa, como já disse antes. As férias, depois da Ascensão até o sábado, antes de Pentecostes, inclusive, constituem uma preparação para a vinda do Espírito Santo. Ou seja, nesses 10 dias ali, depois da Ascensão do Senhor, é o que nós celebramos hoje, a novena de Pentecostes, né? Então, é chamado de férias depois da Ascensão, né? É a novena de Pentecostes, essa preparação para a vinda do Senhor. Então, o tempo da Quaresma, bendito aquele que vem em nome do Senhor, vai, como disse, da quarta-feira de cinza até a missa da ceia do Senhor. São 40 dias também de preparação até as festas pascais. Do início da Quaresma até a vigília pascal, não se canta, observem, não se canta na Quaresma o Aleluia, né? Não se diz o Aleluia. Na quarta-feira da abertura da Quaresma, que é por toda parte dia de jejum, faz-se a imposição das cinzas, né? É um dia obrigatório de jejum. Os domingos desse tempo são chamados como, também de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto domingo da Quaresma. Observe lá, como falei no gráfico, vocês podem ver, o 6º domingo, com o qual se inicia a Semana Santa, é chamado Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Tem esse pequeno detalhe, né? E da Paixão do Senhor. Por isso que ali tem 2 evangelhos. Se vocês observarem, no Domingo de Ramos, são proclamados 2 evangelhos. O da entrada de Jesus em Jerusalém como rei e o da narração da Paixão do Senhor, e prepara a Semana Santa. Depois, o ciclo, o tempo do Natal, ciclo do Natal tem o que antecede o tempo do Advento, com primeiro, segundo, 3, 4 domingos, não é? E o tempo do Natal, que vai
desde o Natal, 24 e 25, que é a vigília e o dia de Natal, a oitava de Natal também, a Sagrada Família, não é? E vem a festa de primeiro do ano, que é Maria, Mãe de Deus, né? A imposição do Santíssimo Nome de Jesus, a Epifania, que é a manifestação, a revelação, que tem a festa dos Reis Magos, e o batismo do Senhor, que conclui o Natal e inicia o tempo comum, a vida pública de Jesus. Após a celebração anual do mistério da Páscoa, a Igreja nada considera mais venerável do que comemorar o Natal do Senhor e suas primeiras manifestações, o que se realiza, então, o que chamamos de tempo de Natal. O tempo do Natal vai das primeiras vésperas até o domingo do batismo. Deixa eu correr mais para frente, porque já falamos muito disso, e está repetindo bastante. Eu quero falar para vocês o tempo comum. Além dos tempos que têm características próprias, restam no ciclo comum 33 ou 34 semanas, nas quais não se celebra nenhum aspecto especial do mistério do Cristo. Comemora-se nelas o próprio mistério de Cristo em sua plenitude, principalmente aos domingos. Este período é chamado de tempo comum. Observe que todo domingo do tempo comum é um domingo festivo. É solenidade, na verdade, né? Porque lembra o domingo da ressurreição. Depois, o tempo comum começa exatamente na segunda-feira que segue ao domingo depois do dia 6, ou seja, o dia do batismo do Senhor, e se estende até a terça-feira, antes da quarta-feira de cinza, né? E recomeça, ele tem intervalo, e recomeça na segunda-feira depois de Pentecostes e termina antes das primeiras vésperas do domingo do Advento, ou seja, sábado passado. Na mesa da palavra, o tempo comum, aí a gente pode observar que nós falamos muito ano A, B e C, não é? São os 3 ciclos do ano. Na mesa da palavra nos é servida um rico cardápio, vamos dizer assim, de leituras bíblicas, percorrendo todo o ciclo litúrgico desses 3 anos. Primeiro, o ano A, que nós celebramos até sábado passado, que é Mateus, o Evangelho de Mateus como referência. Depois, iniciamos agora o ano B, que é o Evangelho de Marcos, que é o centro deste ano, né, para reflexão. E o próximo ano, ano C, que é o Evangelho de Lucas. Observe que o Evangelho de São João é lido nos tempos fortes do ano. No meio do ano, observe que sempre tem o Evangelho de São João, evangelista, né? E a leitura do capítulo 6 sobre o pão da vida vem complementar, assim, a leitura do Evangelho de Marcos do ano B. É um complementando o outro, né? São 4 evangelhos, poderia dizer, padre, por que não são 4 anos do ciclo litúrgico? Porque não dá certo, tem que ser 3. Porque o João é o evangelho mais completo da vida de Jesus, porque ele fala dos sinais de Jesus. Então, ele se entrelaça entre esses 3 evangelistas durante esses 3 anos litúrgicos. Então, existem algumas festas que é importante ressaltar no tempo comum, que está dentro do tempo comum, mas são celebradas no domingo ou na semana, que são importantes e que se destacam. Que é a apresentação do Senhor, que é dia 2 de fevereiro, é uma solenidade, né? A Anunciação, que é 25 de março, né? A Santíssima Trindade, no primeiro domingo depois de Pentecostes, Corpo e Sangue de Cristo, o Corpus Christi, que é na quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade, Sagrado Coração de Jesus, é uma solenidade que é na sexta-feira da segunda semana
depois do domingo de Pentecostes, a transfiguração do Senhor, que é dia 6 de agosto, é um dia de solenidade, não é? E Cristo Rei do Universo, que é o último domingo do tempo comum. Então, essas solenidades têm dias específicos independente do domingo, não é? Algumas caem no domingo e outras caem naquela data específica. São obrigatórias e são sempre dentro do tempo comum. Depois, solenidades e festas e memórias no ciclo anual, a igreja celebrando o mistério do Cristo, ela venera com particular amor a Santa Virgem Maria, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, e propõe, assim, aos fiéis a piedade e as memórias dos mártires e de outros santos que nós celebramos durante o ano. E os santos de importância universal são celebrados obrigatoriamente em toda a igreja. Por exemplo, São João Batista, São Pedro e São Paulo, Nossa Senhora, São Sebastião, esses santos mais conhecidos universalmente, Santo Antônio, São Francisco, não é? São vários santos que celebram-se durante o ano, e isso no mundo inteiro. E suas festas jamais prevalecem sobre as festas que recordam o mistério pascal. Sempre o mais importante é Cristo. Os outros santos sempre ficam em segundo caso, mas onde é patrono, se celebra aquele santo. O que mais, para concluir? As solenidades, elas são constituídas pelos dias mais importantes, cuja celebração começa no dia precedente, ou seja, com as primeiras vésperas. Por exemplo, se hoje é domingo, ontem sábado, hoje, claro, hoje é terça, mas se hoje fosse domingo, na tarde de ontem, sábado, é as primeiras vésperas. Então, começa a celebrar este domingo sempre na tarde do sábado, não é? Então, vocês já devem ter ouvido essa expressão. Todo sábado à tarde já se celebra a missa dominical, porque são as primeiras vésperas, né? Então, também as solenidades são assim, viu? As festas são celebrações nos limites do dia natural, por isso não tem primeiras vésperas, é só festa, não é solene, é diferente da solenidade. A solenidade tem as vésperas, como o domingo, né? O Natal, tem o dia 24, domingo da Páscoa, tem o sábado aleluia, né? Pentecostes tem o sábado à tarde, Assunção de Maria tem o sábado à tarde, então tem sempre solenidade, né? Imaculada Conceição tem a véspera também, não é? Então, a festa é mais no tempo comum e também no tempo do Natal, né, que tem essas festas, e é só naquele dia. Quanto às memórias que a igreja fala, né, hoje celebramos a memória de tal santo, não é? Então, são obrigatórias ou facultativas. A sua celebração, porém, se harmoniza com a celebração do dia corrente, segundo as normas expostas na Instrução Geral do Missal Romano. Toquei na Instrução Geral do Missal Romano. Aconselho a vocês a comprarem este livro nas edições da CNBB, vende mais em conta, que é justamente este livrinho aqui, que é Instrução Geral, né, do Missal Romano e a Introdução ao Lecionário. Entendeu? Todo esse livro aqui está falando tudo que eu estou comentando com vocês. E é um documento da igreja. Entendeu? Ele explica todos os detalhes, a missa, as funções, os ritos, a comunhão, as solenidades, as festas. Tem documentos aqui explicando detalhes, as orações, o que é uma oração da coleta, o que é oração, tudo isso, viu? É importante. Então, Instrução Geral do Missal Romano, Introdução ao Lecionário, pelas edições CNBB, entra no site, compra baratinho, recebe em casa.
Estou fazendo propaganda para a edição CNBB. E não ganho um centavo. E este livro, vocês já devem ter ouvido falar que é o compêndio, não é, do Concílio Vaticano II, que ele contém todos os documentos do Concílio Vaticano II, inclusive o que se refere à liturgia, que é a Sacrosanto Concilium, não é? Fala sobre a liturgia, e é muito importante. E outro que vocês, como catequistas, têm que ter como segundo livro de cabeceira, primeiro a Bíblia e segundo o Catecismo da Igreja Católica, a doutrina, não é? Terceiro, o documento do compêndio, e quarto, essa instrução do Missal Romano, que fala da liturgia, de regras, de tudo isso, certo? Aqui, espero que... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar, para deixar... Acho que nosso tempo já passou demais da conta, mas deixa-me ver aqui. Posso tentar explicar a vocês como é que faz a contagem dos anos? Pode. Ixi. Vocês querem saber isto? Como é calculado o ano litúrgico? É muito simples, apenas somando os algarismos de cada ano, para se determinar qual é o ano A, B ou C. Procede-se da maneira seguinte. Pela letra C, designa-se o ano cujo número foi indivisível por 3, não é? Como se o ciclo começasse no primeiro ano da contagem cristã. Deste modo, o ano 1 teria sido o ano A, o ano 2, o ano B, o ano 3, o ano C. E aí, os anos 6, 9 e 12. Então, vai assim a cada 3 anos, entende? Então, novamente, o ano C. O ano em que a soma dos algarismos for um número múltiplo de 3 é do ciclo C. Então, vamos colocar aqui. Seguindo esse critério, temos, por exemplo, 2017, não é? Igual 2 mais 0 mais 1 mais 7, igual 10. Qual é o múltiplo dele? 9 múltiplo de 3, mais 1. Entenderam? Ficaram confusos. Vamos ver outro. 2018 é o resultado deste ano. Então, ele vai ser o ano B. Não sei se estão entendendo isso. Vou tentar explicar de novo. 2017 é igual... Aí soma 2, mais o 0, mais 1, mais o 7, igual a 10, que é 9, que são múltiplos de 3, né? 3, 3, 6 e 3, 9, mais 1, igual a 10. Então, ele vai dar o ano A, no caso. O ano seguinte, que seria o ano 2018, né? O ano B, então, conta 2, mais 0, mais 1, mais 8, que vai dar, somando, 9, com 2, 11, não? Qual é o múltiplo? Aí confundiu vocês, né? O número 2, múltiplo de 3. Então, 3, 6, 9. Sobraram para 11, 2. Então, ano B. Estão entendendo? Depois, 2019. Aí, o que acontece? 2 mais 0 mais 1 mais 9. Soma. 2 e 1, 3 e 9, 12. Quais são os múltiplos? 3. Então, 3 de 3. 3, 6, 9, 12. Então, ano C. Não sei se deu para compreender isso. É meio complicadinho. É bom fazer isso olhando o gráfico, né, para você entender. O ano 2020, né, que foi esse ano, é o ano 1. Né, começa a contagem de novo. Né, 2 mais 2, 4. Múltiplo de 3,
Então, 3 mais 1, então 1 que sobra é o ano A. O ano que vem é o ano B. Por quê? 2021, 2 mais 2 mais 1, então 4, 5. O múltiplo é 3, então 3 mais 2, 3 sobrou 2, então ano B. E assim por diante, não é? É meio confuso, mas é mais ou menos isso. Entenderam? Então, com relação aos símbolos, não é? Os símbolos litúrgicos. Deixa eu pegar aqui uma coisinha. Padre, Já passou. Oi, pode falar. fala assim da importância, do significado de sentar e levantar. Por que eu sento? Por que eu levanto no momento seguinte? Ah, entendi. Pode perguntar nessas coisas. Por que eu sento, por que me levanto na liturgia? Bem, já imaginou você ficar na liturgia o tempo todo em pé? É cansativo, né? Quando você, por exemplo, o ritual da celebração litúrgica em si, a missa, observe que ela é uma dinâmica, não é? Ela tem uma dinâmica. Então, ela começa sempre em pé, porque entramos, né? Cantamos, nos levantamos para louvar, bendizer, cantar, e iniciamos os ritos iniciais, o rito penitencial, sempre em pé. Canta-se o glória, e aí vem a oração. Em prece, em pé, nós fazemos uma prece. Nós ficamos de pé para fazer as preces, fazer pedidos, fazer louvores. E nos sentamos para ouvir, escutar, meditar a palavra de Deus. Né? Sempre sentamos no momento da liturgia da palavra. Aí o padre é quem mais fica em pé, porque ele tem que explicar esta palavra, partilhar. Mas o padre poderia também sentar e pregar, sentado, sem nenhum problema. Mas melhor ele ficar em pé, porque ele está dialogando, expressando para as pessoas, né? Mas o sentar é para o ouvir, né? A concentração. E em pé é sempre prece. Então, observe que nós sentamos após a oração, chamamos da coleta, que é a primeira oração, que o padre diz, oremos, e ouvimos a palavra, proclamação do evangelho. Nós ficamos de pé, porque simbolizando também um pouco a ressurreição, não é? Cristo nos fala, então nós temos que estar de prontidão para evangelizar, por isso acolhemos o evangelho de pé, que é a ressurreição, e nos sentamos para refletir. Depois nós levantamos na profissão de fé, para professar. Veja que é uma prece, é uma oração. Então, sempre de pé quando vai rezar, sentado quando vai escutar, não é? Durante o ofertório, a pessoa senta, porque o importante é a preparação das oferendas ali, né? Que está no altar. Depois se levanta porque inicia a prece da oração eucarística, onde o padre intercede pelo povo ao sagrado, que é Deus, e Deus a favor do povo, e o povo é uma coisa que eu aproveito para falar a vocês, o Brasil é o único país no mundo que tem a participação dos fiéis na oração eucarística. Como assim? Tem a parte do padre e a parte dos fiéis. Lá não tem as respostas, lembram? Lembrai dos vossos filhos, não é? Santificai nossa oferenda ao Senhor. Nós somos privilegiados, somos o único país no mundo, na Igreja Católica, que na oração eucarística existe este diálogo entre o sacerdote e os fiéis. Em nenhum outro lugar do mundo, os fiéis participam da oração eucarística com essas respostas. Não existe. O nosso missal é o único que contém isso, entendeu? Quando chega um padre estrangeiro que não conhece a nossa realidade, ele tem dificuldade, porque no país, tipo na Europa, na América mesmo, em outros lugares, não tem resposta. Só nós temos isso. É um privilégio, não é? Então, a gente fica de pé para
proclamar, para louvar, para bendizer, para fazer prece. Foi claro? Sim, para só uma pergunta. Que Pois depois que a gente que é apresentado o pão e o vinho, a sim. gente fala. Ai, como que a gente fala? Que a gente está lá de joelhos, e aí a gente diz aquela frasezinha. Eu esqueci. Anunciamos, Senhor, a Isso! vossa... Aí a gente tem Ah, que estar em pé, não é? exatamente. Depois que o Todo mundo padre fica ajoelhado. eleva... Oi? Porque geralmente todo mundo se mantém ajoelhado. Pois é. O correto, quando o padre diz, eis o mistério da fé, todos devem se levantar e, de pé, proclamar. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Por isso que tem que ficar de pé e não ajoelhado. Eu tenho cobrado um pouco, ensinando um pouco ao povo aqui na minha paróquia isso, porque eu observo, o pessoal fica ajoelhado, só se levanta depois que fala a frase toda, né? Não, gente, isso é uma oração que se deve proclamar em pé. Você está proclamando a fé na ressurreição de Cristo, né? É a ressurreição de Cristo, ele não está morto, ele está vivo. Então deve ser proclamado de pé, viu? O que mais? Vão perguntando aí. Eu sempre passo vergonha, porque eu sempre levanto, o povo fica me A olhando. Lúcia está fazendo uma pergunta por aí, que eu ouvi ela falando. Vi aquela gesticulando. Liga o microfone, gente. Boa noite, padre. Tudo bem? Boa noite. Tá lembrado de mim, não, né? Estou lembrado, sim. Então, esse negócio de ficar ajoelhado na hora de responder ao mistério da fé ali, isso a gente aprendeu num curso que foi passado para nós aqui na paróquia, há muitos anos atrás, que a gente Passaram sempre errado. levantava. E daí, aquela vez, naquele curso de liturgia, foi Aham. instruída a ficar de joelho, só levantar depois que responder. Esse é um problema sério na liturgia que nós vamos ter sempre. Porque observe quando entra padre, sai um padre, chega outro, vocês observam isso? Que muda as coisas? Bem, eu particularmente sigo o que o missal me fala, o que a igreja diz. Eu faço o que a igreja diz. Infelizmente, os padres inventam moda. Esse é o problema. A culpa é nossa. Cada um Por quer exemplo, fazer o que acha os padres melhor. botam o povo, não pode, ó. O povo não pode falar por Cristo, com Cristo e em Cristo. É o padre. Aquele é o ofertório da missa. É o sacerdote que é responsável de apresentar ao Pai aquelas ofertas em favor do povo. E quando é que o povo responde? O povo deve dizer em alto bom tom, amém, ou seja, assim seja, assim eu creio. O povo confirma aquela prece. Mas tem padres assim, digamos juntos, por Cristo, com Cristo. Está errado. É um pecado até o padre fazer isso. Mas tem padre que acha que é mais poderoso do que o poder da igreja. Existem regras, entendeu? Outra coisa, a oração pela paz na missa. Vamos rezar pela paz no mundo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com paz no mundo, tem nada a ver de pedir paz pela família. Não, gente, não confundir as coisas. Os padres confundem muito o povo. A oração pela paz na missa, nós estamos pedindo a paz de espírito para participar desta comunhão. Entende? A oração pela paz é a oração do Pai Nosso, que é a oração universal. Entendeu? Essa é a oração que a gente reza em favor dos outros. A oração pela paz, inclusive, é só o padre que deve rezar na missa. E, inclusive, o Pai Nosso da missa, ele não tem amém no final. O amém vai ser depois que o padre fala, Senhor Jesus Cristo disseste a oração da paz. E no final o pessoal diz, amém. Entendeu?
é a resposta. Mas o problema é esse. Um ensina de um jeito, outro ensina de outro, e faz uma confusão na cabeça do povo. Por isso, vocês leiam este livro, que vocês vão entender o que eu estou falando. Não é? A igreja diz isso aqui. Agora, padres e bispos inventam moda. É igual roupa. Fica inventando artimanha, né? Um é colorido, o outro é menos colorido, e por aí se vai, entendeu? Vamos ver qual outra dúvida. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não falei sobre símbolo litúrgico. O Pai Nosso, com os braços abertos ou mãos postas? Veja bem, boa pergunta. Quem é que deve ficar sempre com os braços abertos na missa? O padre. O padre, aham. O padre é o intercessor. Ele é o sacerdote. Por isso se diz in persona Cristo, ou seja, é a pessoa de Cristo. O padre é a ponte que liga vocês, os fiéis, a Deus, o sagrado. Por isso que as pessoas olham o padre como um homem santo. E nós deveríamos ser santos, não é? Buscar a santidade, não é? Então, o que acontece? O padre é aquele que sempre está intercedendo, Senhor Deus, né? Em favor do povo. O padre tem as mãos ungidas para santificar, abençoar, consagrar, não é? Então, o padre que liga Deus, né? Deus com os fiéis, com a assembleia. Então, o padre é quem vai estar de mãos abertas, de mãos elevadas. O fiel, na oração do Pai Nosso, não é obrigatório fazer isso. Pode fazer, mas não quer dizer que seja obrigatório. Se você fica de braço cruzado, não tem problema. Se você está com as mãos abaixadas, mãos postas, não importa. O importante é você rezar, entendeu? Mas quem é obrigado, nesse momento, na missa em si, a estar de mãos elevadas é o sacerdote, em todo momento. Observem esses detalhes, não é? Agora, vocês leigos, fiéis, podem, sim, também elevar as mãos na hora do Pai Nosso sem nenhum problema. Pode dar as mãos para rezar junto? Pode. Agora, com a pandemia, não pode dar as mãos, não é? Nem se aproximar. Né? Mas vocês podem ficar de mãos postas, né? Pode deixar a mão abaixada, não está errando, está rezando corretamente. Mas é função do sacerdote. Mais alguma pergunta, gente? Marinês quer perguntar. Não, eu ia dizer que foi muito claro as suas orientações, foi bem explicativo e que está valendo. Eu quero agradecer por todos esses esclarecimentos. Obrigado. E quando der, apareça. Se Deus quiser, estou com medo da pandemia. Eu sou hipertenso, tenho que ficar cuidando. O que mais? Faça pergunta, aproveita. Dona Dirce, tem alguma pergunta? Não? Está tudo claro? A Inéia Rodrigues. Tem dúvida? Tá ok? A Ninfa... É Ninfa mesmo? Ninfa Martins. Sim, sou eu, pai. Você tem alguma pergunta? A Natália Goretti já saiu? A Maria Aparecida? Acho que se tiver pergunta depois, a gente manda para o senhor. Vocês podem fazer isso. Vocês podem escrever, fazer as perguntas por escrito e podem estar me enviando e eu posso responder também por escrito, se não se importam, e mandarei para vocês. Assim como eu vou mandar o conteúdo do ano litúrgico, enviarei a vocês a questão dos símbolos. Eu vou mandar um link dos slides sobre liturgia,
que aí vai estar a liturgia como sobre o ano litúrgico e sobre os símbolos litúrgicos que são mais complicadinhos. Eu posso aproveitar rapidinho para mostrar a vocês aqui uma coisa que eu tenho aqui com relação a símbolo litúrgico. Um minuto. Sabe o que é isto? Muito bem. O corporal, que é aquele pano maior, é um símbolo litúrgico importantíssimo. É o pano maior que o padre abre antes de colocar as oferendas no altar. Inclusive, Corporal. Corporal, que vai em cima do cálice, não é? Inclusive, tem padres que não sabem abrir nem dobrar corretamente. Por exemplo, qual é a função do corporal? O nome já diz, corporal, corpo, guardar o corpo de Cristo. Os resíduos, os restinhos das hóstias, as migalhas da Eucaristia que caem no corporal, então deve ser guardado. Quando a dona Lúcia sabe que para lavar, né, uma delicadeza, para lavar, a maneira de como preparar o corporal. Então, assim, ele deve ser aberto sempre assim, não sei se vocês vão conseguir, vou tentar baixar. Ó, vou baixar aí em cima da coisa. E deve ser aberto sempre assim, dá para ver? E assim. Pronto. Depois, para fechar, do jeito que abriu. Pronto. Isso aqui. Entendeu? Fechou. Está guardado. Mas tem padre que faz o quê? Faz igual uma toalha. Pega e faz isso. Não pode. De que adiantou botar Jesus ali, que não é corporal mais? Entendeu? Acabou cometendo um sacrilégio, um pecado grave do padre. Ou seja, eu me pergunto, os colegas padres, Deus me perdoe, parece que não estudaram liturgia, não prestaram atenção nas aulas. Isso aqui é dado aula, não é? Esse paninho aqui é o sanguíneo. Aqui, inclusive, de Nossa Senhora. Sanguíneo porque é onde o padre, o tempo todo, tocou na Eucaristia, toca nele para tirar os resíduos dos dedos e vai usar na boca, limpar o cálice, a beirinha do cálice, não é? O cálice, o padre vai passar aqui e vai secar dentro do cálice, não é? Sanguíneo, que guarda o sangue de Cristo, certo? Então, vocês vão ver que os cálices, observe lá na credência, onde fica essas coisas, os vasinhos, ele vai ser posto sempre assim, certo? Depois dele, a ordem é, cadê, meu Deus? Apareça, Jesus amado. A patena, que é uma espécie de prato, entendeu? É onde coloca a hóstia, aquela hóstia grande que o padre preside a missa, não é? Então, vai assim. Depois vem aquilo que a gente chama de pala, não é? Que é para tampar o cálice. Enquanto não está usando o cálice na missa, então ele fica aqui em cima, não é? E aí coloca o corporal, que é o primeiro a ficar aqui. Então, esses são um dos símbolos litúrgicos que vocês estão acostumados a ver na missa e talvez não sabem o nome, não sabem a importância. É importante vocês terem conhecimento sobre isso, não é? Que mais? O cálice, você já sabe, para colocar, consagrar o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, né? O cálice e a patena. A âmbula, ou cibório, onde se preserva as hóstias consagradas, né? Também o corpo de Cristo. Que mais? Lecionário é o quê? É o livro das leituras, né? Onde contém as leituras selecionadas. Observe, porque alguém pode perguntar por que não se lê direto da Bíblia. Já se perguntaram isso?
Por que não se lê direto na Bíblia? Porque não é correto. A Bíblia é para você ler pessoalmente. Na missa, o lecionário, ele é feita a seleção das leituras de acordo com o tempo litúrgico, né? A solenidade, a missa que está sendo celebrada, para uma reflexão. Observe que a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, é muito ligado ao tema. Então, o padre deve sempre preparar antes a missa, a homilia, para explicar aos fiéis. Tem textos que são difíceis, outros são mais fáceis, mas observe que o tema da leitura do Evangelho estão sempre bem casados, não é? Muito bem unidos. Então, são selecionados exatamente para as celebrações, para a missa específica. Então, existem os lecionários das missas de domingo, o lecionário das missas da semana e o lecionário das missas de solenidades e festividades e memórias dos santos. E o livro do altar, que é o padre que usa, onde tem lá o ritual da missa. Contém as orações dos tempos litúrgicos, as bênçãos, os ritos de penitência, as orações eucarísticas, tudo ali onde o padre faz a missa. Existe também outro livro chamado Sacramentário, onde contém os rituais dos sacramentos. Toda a liturgia ela é muito bem organizada. Existe livro só de batismo para criança, batismo para adultos. Então, tudo isso está dentro dos símbolos litúrgicos, não é? Tenho aqui um símbolo pequenininho, não sei se vocês conseguem ver. Isso se chama aspersório. É um aspersório que a gente usa no bolso da camisa, quando o padre é chamado a dar uma bênção numa casa, ou no velório, usa esse aspersório. Tem eles maiores e esses menores. Esse é pequenino. Não é? É muito prático e é caro. Tudo na igreja é um absurdo, não é? Então, é assim, tem esses símbolos litúrgicos, né? Que mais? Tem aquele que o padre usa na missa, a caldeirinha lá com a água, e tem uma bolinha na frente, é aspersório, e a caldeirinha com o vaso com a água, também para aspergir os fiéis. O incenso, né? Temos o incenso na missa. Qual a importância? Por que incensar? A fumaça. Então, se você lê os textos da Bíblia, toda vez que fala que oferece o incenso a Deus, né? No altar do sacrifício é oferecido o incenso. A fumaça perfumada que sobe a Deus com as nossas preces. Né? É aquele odor perfumado, a fumaça, que sobe, é o símbolo de que as preces estão indo até Deus. Lembra lá quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias para dizer que Isabel iria ficar grávida, que ele duvidou, não é? Então, ele estava oferecendo incenso no Santo dos Santos, não é? Então, tem tudo isso. O que mais? Então, quando o padre usa incenso numa missa, é para dizer que aquela missa é mais solene, é uma festividade, ela fica mais solene, é mais rica na liturgia, entendeu? Padre, uma pergunta. Sim. Para expor o Santíssimo, só um padre tem essa autorização? Boa pergunta. Para expor o Santíssimo, somente os sacerdotes. O que é sacerdote? Primeiro, segundo e terceiro grau. Bispos, padres e diáconos. Todos eles podem expor o Santíssimo e dar a bênção do Santíssimo. Somente esses. Um ministro extraordinário pode expor o Santíssimo, sem nenhum problema. Só não pode dar a bênção. Entendeu? O ministro extraordinário, ele tem a função, é zelador da Eucaristia, então ele pode expor o Santíssimo. Mas não da maneira que o padre e o diácono expõem.
de maneira mais simples, simplesmente coloca o Santíssimo no ostensório. Só isso. Faz as reverências que tem que ser feito. Ele não incensa, não faz nada disso. Isso aí é função dos sacerdotes, entendeu? Ele apenas expõe para adoração. E os fiéis fazem todo o rito da adoração. No final, terminou o rito da adoração, não tem nenhum padre, nenhum diácono, então se recolhe o Santíssimo normalmente. Não faz nenhuma bênção do Santíssimo. Somente diácono, padre, bispo pode fazer isso, porque só eles têm o poder da bênção sacerdotal. Foi claro? Foi claríssimo. O que mais? Eu penso que o padre pode nos dar a bênção agora e encerrar a live. Tá ótima, tá rica, mas a gente já passou bastante do... Passamos, acho que 2 horas. E agradece imensamente e a gente pede que o Senhor nos dê a bênção nesta noite. Tá bom, tá bom. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenha contribuído, e qualquer coisa, qualquer dúvida, a ninfa, a irmã, vocês têm aí meu WhatsApp, pode mandar perguntas, e quem sabe no futuro podemos fazer esta aula presencial, não é? Em um ambiente que possa caber todos à distância, mas visivelmente melhor, né? E obrigado pela confiança, e mais uma vez desculpa a minha troca de dia, né? E que Deus, nosso Senhor, ilumine vocês no serviço da catequese. Obrigado pela entrega de vocês na catequese, pela doação, e que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Nossa Senhora interceda por vocês, e que seu Filho Jesus vos abençoe e vos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigado, Padre Ariovan. Deus abençoe o senhor, seu trabalho, seu sacerdócio. Amém. Rezemos uns pelos outros. Lúcia, até breve. Até, Tchau, padre. obrigado. Tem que vir tomar um cafezinho aqui em casa, que nem fazia antigamente. Certeza. E comer cueca virada. Quando vier para Luiz Eduardo, me procure. Tá bom. Geralmente eu estou lá ajudando a irmã. Tá bom. Tá? Tchau. Um abraço, tudo de bom, Deus abençoe.